Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como criar um plano de estudos no ChatGPT e vou te mostrar 3 dicas fáceis que você pode aplicar em qualquer prompt para melhorar a qualidade da resposta do ChatGPT. Bora começar? Meu nome é Carlos Baqueta, seja bem-vindo ao canal. Vamos supor que você seja um adulto que trabalha como gerente de marketing numa empresa. Você tem 30 anos e seu nível de inglês é intermediário. Você precisa melhorar o seu inglês porque acabou de ser promovido e agora vai ter reuniões com clientes que falam inglês e de vez em quando você vai ter que viajar sozinho para visitar alguns desses clientes. Olhando na sua agenda, você consegue estudar 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta, 1 hora em cada um desses dias. Você não quer gastar dinheiro e quer estudar apenas utilizando 100% a internet. Você gosta de estudar assistindo a vídeos, lendo textos curtos e jogando. Agora, supondo que a gente é esse profissional, vamos direto para o ChatGPT ver como ele pode ajudar a gente nessa tarefa. Beleza, então já abri aqui o ChatGPT e já fiz as perguntas para ele para ir mais rápido, porque o ChatGPT 4 ainda demora um pouquinho para responder. Então, pensando que a gente é aquele profissional que precisa melhorar o inglês, a primeira pergunta que a gente poderia fazer, a mais simples possível, seria alguma coisa assim: eu preciso aprender inglês online de forma gratuita, poderia me ajudar? Então comecei com essa pergunta. Basicamente, o que ele fez aqui em resumo foi uma listagem de sites onde eu poderia visitar e aprender inglês. Então listou ali alguns sites, algumas boas referências, YouTube, podcast, grupo de conversação. Legal. Bom, é uma boa resposta? Para quem não tem nada, é um bom começo, né? Só que dá para melhorar. E aí a gente vai para a dica número 1. A gente vai pedir para o ChatGPT assumir um papel. Nesse caso, eu vou pedir para que ele assuma que é uma professora de inglês com 10 anos de experiência. E aí eu repeti a pergunta do prompt anterior. Preciso aprender inglês online de forma gratuita, poderia me ajudar? Vamos ver se isso mudou alguma coisa na resposta. Agora olha só que legal a resposta que ele deu. Como uma professora de inglês com 10 anos de experiência, posso oferecer algumas dicas e estratégias para ajudá-lo a aprender inglês online gratuitamente. Primeiro, crie um plano de estudo. Estabeleça metas claras e realistas e divida seu tempo de estudo em sessões focadas em diferentes habilidades, como gramática, vocabulário, leitura, escrita, escuta, fala. 2. Utilize recursos gratuitos, além dos recursos já mencionados na resposta anterior. Explore sites como a Ela Lista os Sites, pratique a escrita, leia inglês, assista a filmes e séries em inglês, pratique a fala, aprenda com os erros, revise e reforce, seja paciente, e beleza, e dá uma motivada. Então, olha só que interessante, né? Qual que é a diferença dessa resposta para a anterior? A anterior foi só uma lista de recursos, né? Você quer aprender inglês? Beleza. Tá aqui essa lista de sites, seja feliz. Aqui, pelo simples fato da gente ter pedido para assumir um papel de uma professora com 10 anos de experiência, ele já passou algumas dicas de, por exemplo, criar um plano de estudo, a importância de você praticar a escrita, praticar diferentes habilidades. É uma resposta muito mais completa, né, comparada com a anterior. Mas dá para melhorar ainda. E para isso, a gente vai para a dica número 2. Basicamente, a gente aplicar a ferramenta 5W1H e dentro da ferramenta 5W1H, a gente precisa responder a 6 perguntas, que são essas: quem, o que, por quê, quando, onde e como. E é isso que eu coloquei aqui nesse diagrama. E aí, baseado na descrição que eu dei lá no início do vídeo, eu coloquei as informações aqui utilizando o 5W1H. Então, quem? Eu quem? Um adulto de 30 anos, nível intermediário de inglês, gerente de marketing. O quê? Quero melhorar meu inglês sem gastar dinheiro. Por quê? Para me comunicar com clientes no trabalho, viajar sozinho. Onde? Online na internet. Quando? Segunda, quarta, sexta, por 1 hora em cada um desses dias. Como? Assistindo a vídeos, lendo textos curtos, jogando. E essa ferramenta, embora eu esteja utilizando aqui para criar um plano de estudos, a gente pode utilizar ela para criar qualquer tipo de prompt. Respondendo a essas perguntas, a gente vai ter muito mais detalhe para passar para o ChatGPT e, consequentemente, ter uma resposta mais assertiva. Então, se a gente traduz isso daqui para o nosso prompt, como que ficaria?
Bom, o prompt até agora está desse jeito, né? A gente tem a primeira parte, que é pedindo para ele assumir um papel de professor com 10 anos de experiência, né? E o segundo parágrafo, basicamente, eu peguei desse diagrama aqui, 5W1H, né? Tudo que está aqui nas extremidades, eu traduzi nesse segundo parágrafo. Então, eu tenho 30 anos, até chegar em como eu gosto de aprender, né? Que é assistindo a vídeos, lendo textos curtos e jogando, aqui no final do parágrafo. Bom, isso aqui já melhora bastante a qualidade do nosso prompt, mas ainda dá para melhorar. E aí vem a dica número 3. Descreva exatamente como você espera receber a resposta para o ChatGPT. Seja específico. Por exemplo, aqui eu criei esse terceiro parágrafo explicando para o ChatGPT como eu quero que essa resposta seja criada, ou seja, os principais elementos que eu quero que apareça nela. Bom, agora eu vou ler o prompt inteiro, só para a gente ver como que ficou depois que a gente incorporou essas 3 dicas. Assuma que você é um professor de inglês com 10 anos de experiência. Eu tenho 30 anos, trabalho como gerente de marketing, meu nível de inglês atual é intermediário. Eu preciso melhorar o meu inglês sem gastar dinheiro para comunicar com clientes no trabalho e viajar sozinho. Eu gostaria de aprender utilizando conteúdos gratuitos da internet. Posso estudar apenas 3 dias da semana, segunda, quarta e sexta, por 1 hora a cada dia. E gosto de aprender assistindo a vídeos, lendo textos curtos e jogando. Crie um plano de estudos para mim considerando todas essas informações. Monte um cronograma detalhado para a primeira semana de estudos, com links para os conteúdos que precisa estudar, juntamente com o tempo estimado em cada um deles. Passe pelo menos 3 links para cada conteúdo por segurança. Bom, esse finalzinho aqui eu pedi para passar 3 links para cada conteúdo por segurança, porque às vezes o link está quebrado, né? E por que isso acontece? O ChatGPT ele não consegue acessar a internet, certo? Ele foi treinado com dados disponíveis, né, na internet até o final de 2021. Então, pode ser que esse link que ele passe para a gente tenha sido alterado e, portanto, vai estar quebrado, né? Então, por isso que eu pedi para ele passar 3 links. Vamos ver se isso aqui vai melhorar a qualidade da resposta. Agora, colocando o mesmo prompt que estava lá no Miro aqui para o ChatGPT, que é esse daqui, a resposta dele foi muito mais próxima de um cronograma e levou em consideração todas as características que a gente colocou lá no texto, né? Utilizando o 5W1H. Então, olha só que legal. Ele criou o cronograma para a primeira semana, segunda, quarta e sexta-feira. Ele dividiu cada dia, né? Ele colocou um foco diferente. Então, aqui para segunda, por exemplo, o foco está em gramática e vocabulário. Como eu tenho 1 hora por dia, ele dividiu essa 1 hora em 3 blocos de 20 minutos. No caso aqui da segunda, o primeiro bloco de 20 minutos, ele deu esses 3 links aqui porque a gente pediu a redundância. A gente pediu para dar 2 links a mais caso algum estivesse quebrado, né? Então, na primeira sessão de estudos, assistir a um vídeo. Na segunda sessão, fazer exercícios de gramática. Na terceira, aprender 10 palavras de marketing. E aqui tá os links. Para quarta-feira, o foco, leitura e compreensão. Primeiro bloco de estudos, ler o artigo e aí dá 3 links. O segundo, assistir uma palestra no TED, dá 3 links. O terceiro, jogar. E aí dá o link dos jogos. E olha que interessante, né? E aí sexta-feira segue a mesma lógica, né? A mesma estrutura. E o que é interessante aqui é que ele realmente entendeu os dias que a gente tem para estudar, o tempo que a gente tem para estudar. Ele dividiu o nosso cronograma em temas, né? Em focos, com base nas habilidades que a gente precisa praticar. Então, se você parar para pensar, todas as habilidades aqui estão sendo trabalhadas, né? Tipo gramática, vocabulário, leitura e compreensão, escuta e fala. E além disso, na hora de dar os links para os conteúdos, ele levou em consideração também a preferência dessa pessoa. Todos esses materiais aqui são, de certa forma, relacionados a isso. A vídeos, textos curtos e joguinhos, né? Então, por exemplo, aqui tem um joguinho na quarta-feira para melhorar a habilidade de leitura. E aí ele dá uma lista aqui com 3 joguinhos que ele pode utilizar. Muito legal, né? E aqui, ó, ele caiu. O GPT-4, principalmente o GPT-4, por conta da demanda, às vezes ele cai no meio da resposta e ele para de produzir a resposta. E aí quando ele cai, é só você perguntar para ele se ele caiu,
No caso aqui eu usei você timeout, e aí ele recomeça de onde ele parou. Né? Então, peço desculpas, e aí ele retoma do terceiro item lá. Pratique sua pronúncia e habilidade de conversação. E aí ele repete aqui para finalizar a resposta. E aqui está o final da resposta. Né? Espero que esse plano de estudo detalhado o ajude a melhorar seu inglês para o trabalho e viagens. Lembre-se de adaptar o plano conforme necessário e continue praticando regularmente para ver progresso. Enfim, o que vocês acharam? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis e se vocês gostam, se interessam por esse tipo de vídeo. E resumindo todas as dicas que a gente aplicou aqui para chegar nessa resposta mais completa e que você pode aplicar para gerar qualquer prompt, a gente tem dica número 1, peça para o ChatGPT assumir um papel sempre que possível. Dica número 2, aplique a ferramenta 5W1H. Dica número 3, descreva ao ChatGPT como você espera receber a resposta e seja específico. Bom, espero que tenha ajudado de alguma forma. Caso você tenha gostado, deixe um joinha que isso ajuda demais e considere se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!